Amém. Filipenses, capítulo 1, ao partir do versículo 17. Nós fomos quarta-feira passada, hoje é o terceira quarta-feira, então, este capítulo 1 de Filipenses. Bom, vamos ler o versículo primeiro. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Nós fomos até aqui, aquele dia, né? Parece. Então o apóstolo Paulo está dizendo também, outros pregadores pregavam por amor ao Evangelho. Outros. E Paulo, ao mesmo tempo, também está dizendo que outros pregadores, tá, no versículo anterior, não tinham a mesma intenção que o apóstolo Paulo tinha, de pregar o verdadeiro Evangelho, com amor ao Evangelho e o amor nas almas perdidas. Mas nem mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele se sentia incomodado, se sentia de qualquer outra forma, né? Então, mas Paulo tinha um amor naquilo que ele fazia. Primeiro, ele sofreu bastante para seguir a Cristo. Então, o Senhor diz que quem tem as boas novas não deve parar de pregar. Aqui ele nos diz, quem tem as boas novas não só deve pregar ela ser pregada, mas também defendê-las. Então quer dizer que nós devemos pregar as boas novas, que é o Evangelho, quer dizer as boas novas, as boas notícias, e defender essas boas novas, defender o Evangelho que nós pregamos, né? Porque dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, que alguns daquele tempo pregadores pregavam, e hoje tem também, que prega às vezes contra a verdadeira doutrina, pensando que estão pregando o certo. Então, e esses pregadores, cada um queria defender a sua doutrina. Então, e agora, o verdadeiro deve defender com prova nas Escrituras, porque defender o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, porque Jesus mesmo exortou lá em Mateus 24, eu vou ler, os irmãos não precisam ir lá, sabe, tem isso, decor, né? Que ele exortava, Jesus falou e exortou, cuidado com os falsos profetas, os falsos cristos. Aí no versículo 24 de Mateus 24, fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganaria até os escolhidos. Então isso vai acontecer, até eu lembro que falei aquele dia. Esses escolhidos, penso eu, que é aqueles escolhidos, porque Jesus, ele veio para o seu povo, os escolhidos, que eram os judeus. Então um remanescente dos judeus
judeus, que no fim, como nação, vai aceitar Jesus. Então, os falsos cristos, o anticristo, falsos profetas que vão surgir, ele falou, se possível, fala aqui, ó, se possível, fora, enganariam até os escolhidos, não, porque não vão enganar. Se fosse possível, fora, enganaria. De tão bem preparado que eles vão estar, de tão bem que o maligno, Satanás vai trabalhar, ele trabalha muito mais do que a gente pensa. Então, ele engana. E hoje também, Satanás também está trabalhando. Desde o início ele trabalha. E no versículo 18 diz assim, ó, mas quem importa? O apóstolo Paulo fala assim, mas quem importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Quer dizer que o apóstolo Paulo não ficava preocupado com eles que estavam pregando. Ele falava, quem importa? Então ele ficava contente, porque eu falava que Cristo está sendo pregado. Então nós devemos olhar para o apóstolo Paulo e ficar com esse exemplo. Nós estamos pregando. Nós não devemos importar com os outros que estão pregando. O importante é que Jesus está sendo pregado. De uma forma ou de outra está sendo pregado. Então não significa também, pelo que o apóstolo Paulo disse aqui, que falou, que seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento. Às vezes aquele que está pregando está fingindo. Às vezes ele nem salvo é, mas só que ele está pregando Jesus. Às vezes, quem está ouvindo pode salvar. Às vezes quem está pregando com fingimento, por pregar Jesus, ou com outro interesse, qualquer outro motivo. Ou em verdade ele disse, nisto me regozijo, me regozijarei ainda. Não significa que o apóstolo Paulo ele aceitava os tipos de atividade desses pregadores. Que cada um tem um tipo de trabalhar, uma maneira de trabalhar. E nós também, muitas maneiras de trabalhar, das igrejas trabalhar, e nós não aceitamos. Então cada um trabalha do seu tipo que ele acha mais de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas atividades, tem muitas igrejas, tem muitas atividades. Então, e Paulo, ele não concordava com muitas atividades. E tem muitos que concordam com muitas atividades na igreja. Por quê? O que as atividades servem? Para atrair mais. Às vezes, o meio não é bom. Às vezes o fim é. Porque através de muitas atividades traz pessoas para ouvir o Evangelho. Então, assim, ele não queria que isso incomodasse ele. Então o apóstolo Paulo não queria que incomodasse ele com nada e nem que estorvasse ele. Ele queria fazer o trabalho dele. Então cada um de nós deve pensar assim, não deixa ele ser incomodado por os outros, como os outros estão trabalhando. Não vamos sentir que vai estorvar nós. Então Paulo ele estava bem satisfeito, porque Cristo estava sendo anunciado. Está sendo anunciado muitas vezes nos dias de hoje. E ao mesmo tempo, eles estavam fazendo algo bom, que estavam pregando a Cristo. Com fingimento ou sem fingimento, estavam pregando a Cristo. Embora como este ou aqueles, da mesma forma deve ser a atitude de todos para anunciar a Cristo. Agora versículo 19. Então disse aqui, agora, a bênção de viver com Cristo. Então quem vive com Cristo, ele vai ser mais bem abençoado. Ele disse aqui no versículo 19, porque sei que isto me resultará
salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele estava na prisão, ele não estava falando da salvação, porque os irmãos filipenses, os irmãos estavam orando em favor dele. Então, porque sei que disso, de todos os problemas que ele estava passando, sofrimento e tal, isso me resultará salvação. Salvação do quê? Do corpo, da prisão e sofrimento. Não é salvação da alma. A vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Então, Paulo ele está se referindo aqui ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo que proverá tudo o que for necessário, tanto naquele tempo como hoje para nós. Mas o Espírito faz por causa de Cristo, porque Cristo enviou o Espírito Santo, o Consolador que nós temos habitando em nós. E nós, pelas Escrituras, pelo nosso entendimento, Ele nos guia no caminho, o que nós devemos fazer e para onde nós devemos andar. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 18 e 19, se vocês quiserem acompanhe. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18 e 19. Ele lá diz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Esse será a hora que Jesus exortou os discípulos. Esse será até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, Jesus dizendo, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então aqui a perseguição pela igreja, a hostilidade e o ódio que os inimigos fariseus tinham contra Cristo, eles odiavam. Então, por causa de Cristo, do ódio, da perseguição, então eles perseguiam os discípulos. Não queria que os discípulos pregassem mais. Então ele está dizendo aqui, e perseguiam os seus seguidores. Jesus avisou antes. E Jesus deixou avisado para nós hoje também. Olha, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Então, mas isto deu a oportunidade a eles de dar mais testemunho de Cristo. Quanto mais eles perseguiam, ou eles prendiam, eles judiavam, eles davam mais testemunho de Cristo. Como é que eles davam mais testemunho de Cristo? Porque eles não abandonavam. Você quer ver só a gente dar um bom testemunho de Cristo? Quando nós estamos sofrendo, quando tem alguma perseguição, quando nós percebemos que o maligno, sabemos que ele não está contente com o trabalho de Cristo, com a obra, com a igreja, então ele quer atrapalhar. Então, quando a pessoa está sentindo dificuldade para ir na igreja, por qualquer problema difícil, então, aí, como a gente vai dar o testemunho de Cristo, é ir, é pregar, é servir a Ele. Então, no versículo 19 diz, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será manifestado o que haveis de dizer. Então Jesus avisou tudo eles. Quando vocês for pego, quando vocês for perante governadores, quando vocês for perante a autoridade, não fica preocupado com o que hei de falar. Nós temos hoje um hábito de prepara tudo, mas se você está num lugar, você não foi intenção de pregar, não foi convidado. Então a gente vai, convida para pregar, deparou um momento, não precisa preocupar com o que vai pregar. Confia, porque o Espírito Santo, ele vai nos orientar o que nós devemos ministrar em nossos corações que a gente deve pregar. Acontece isso. Acontece isso comigo. Eu vou nas casas, eu não saio de casa preparado, eu vou estudar tal coisa na casa, eu vou pregar tudo isso. Eu estava até uns tempos pregando com o celular, eu vou largar a mão porque vai na Bíblia.
é melhor na Bíblia, que dá mais testemunho. Porque já você sempre com o celular no bolso, a pessoa não vê que você está com uma Bíblia. Então parece que ela chama muita atenção, não, mas é bom que chama atenção. Então você vai com a Bíblia e fala, eu vou pregar. Então escolhe um assunto. Então deixa que o Espírito Santo, ele nos ministra, como Jesus disse aqui para eles. Então, agora, então nós devemos deixar, mas quando isso ocorre, nós devemos deixar que Cristo vai nos defender pela unção do Espírito Santo, não pelo impulso do espírito humano. Muitas vezes nós agimos pelo espírito do homem mesmo, o espírito humano, pela carne. Nós devemos sempre agir pelo Espírito Santo. Em qualquer situação, qualquer motivo que nós encontrarmos, perante qualquer uma situação que vem que nos contraria, então toma um fôlego, pensa bem, aí você dá tempo, aquece, dá tempo ao Espírito Santo de falar. É mesmo quando você chega apavorado num lugar, numa casa, você já chega e já cumprimenta. Esfria um pouco, aí você fala certo, se é um bom dia, se é uma boa tarde, às vezes você fala uma boa noite, uma boa tarde, às vezes é bom dia ainda, às vezes você fala bom dia e é boa tarde. Então, um exemplo. Então a gente pensa, quando a pessoa recebe qualquer uma notícia, não responde na hora, pensa um pouco, que responde com sabedoria e dá um testemunho de Cristo, aí não está usando na carne. Então ter muito cuidado com o velho homem, porque o velho homem está aqui em nós, está dentro de nós, a velha natureza. Então nós devemos, todo lugar que os irmãos que estão em atividade, trabalham, mexem com gente, estão sempre em certos lugares, procure sempre alimentando o novo homem, a nova natureza, todo o sentido que sai bem. Tem hora que é melhor a gente ser humilhado, que depois, mas perante Deus, Ele nos exalta, Ele nos dá vitória. Às vezes a pessoa acha, a pessoa me ofendeu, eu não vou aguentar esse desaforo. Por que fechou as portas para mim? Por que não me tratou, essa pessoa me tratou desse jeito? Não, irmão, então depende. Quando a gente vai chegar em certo lugar, eu sempre vou com cuidado. Por exemplo, você vai lá no centro de saúde, e lá é um lugar que está bem assim, a pessoa tudo agitada, tem muitos problemas, muitas coisas que acontecem com a pessoa que está lá atendendo. Então a gente tem que olhar um lado dele. Então a gente, quando chega, eu tenho esse chego lá, bom dia. Quando eu saio, eu pego a receita, tchau, obrigado. Você fica estimado, a pessoa tem que ter uma educação. Não achar que eu tenho direito, você é obrigado a me atender. Não, eles têm a obrigação, eles têm o dever, mas a gente tem que reconhecer o lado da gente. Aí, usando o Espírito Santo, nós não podemos deixar o velho homem, a velha natureza, porque a velha natureza tem bastante. Quem não tem Cristo está nessa natureza. Ele vai, o cumprimenta, põe em ordem, tem que ser agora, não pode ser depois e tal. Então, isso a Bíblia ensina muito bem nós isso aí. E nós devemos estar preparados para isso. As coisas que o que der e vier. Então, mas agora temos a natureza divina, que é de Cristo, é diferente. Nós devemos orar. Irmãos, antes de ler o versículo 20, vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 9. Por quê? Lá dá uma diferença também. O que o apóstolo Paulo disse lá? Então nós temos que olhar no que nós estamos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você viu só?
Então, quer dizer que se a pessoa é cristã, que é o nome de cristão, nome tudo tem. Agora, pelo modo que ele, todas as vezes, como ele age, como ele fala, ele não tem paciência para nada, ele só tem paciência quando as coisas vêm do agrado dele. Qualquer coisinha vem do desagrado, pronto. Então ele precisa ver, vós porém não estáis na carne. Se nós não estamos na carne, nós estamos no espírito. Então quer dizer que quando vem um desagrado, nós temos estupim longo para tolerar aquilo. Se a gente perde a paciência, procura corrigir logo com o pedido de perdão, desculpas. Então ele fala, vós não estáis na carne, mas no espírito. Então ele está dizendo para crentes verdadeiros, como prestamos o nosso testemunho na sociedade e no mundo. Nós estamos aqui no mundo, nós estamos nessa cidade, nós estamos vivendo aqui. Então, como é que nós vivemos? Nas filas, nos supermercados, todo lugar aqui, vamos, na prefeitura, em todo lugar, em todo trabalho. Então é isso. Ele fala assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele pode ser religioso, ele pode fazer parte de uma igreja, ele pode ter passado pelo batismo, mas se ele não tiver o Espírito Santo, ele não é salvo. E se ele tem o Espírito Santo, ele vai agir diferente. Não quer dizer que ele vai ser, toda vez ele vai ser perfeito, não vai errar de forma nenhuma. É errando que a gente se aprende. Então, a gente errou, conserta, não deixa aquilo. Então é isso. Agora versículo 20 de Marcos, Evangelho de Marcos 10, 20. Porque não sois vós quem falará, quando ele deu aquele conselho no versículo 19. Não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O Espírito de vosso Pai fala em vós, ele fala em nós. Nós, ele vai nos usar. Se nós deixamos o Espírito usar, então quem fala que é o Espírito de nosso Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele vai falar em vós o que nós devemos falar. Então o Espírito Santo falará em vós porque foram batizados no Espírito Santo. Lá está em Efésios 1,13, vou ler agora também. Foram batizados no Espírito Santo, na conversão, quando creste em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos batizados no sangue de Cristo. Tem dois tipos de batismo na Bíblia. Tem que saber quando é que está falando o batismo na água, quando não é, a maior parte fala batismo no sangue de Cristo. Batismo na morte de Cristo, conforme Romanos capítulo 6. Lá que não falou que eu nunca falei, eis água, que me impede que seja batizado? Lá ele está falando da água. Quando Jesus mandou os discípulos, ir fazer discípulos batizando no Pai. Aí pode ser batismo no Espírito Santo e o batismo na água. O batismo na água é para fazer parte do corpo de Cristo. Em Efésios 1,13 diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nota, o apóstolo Paulo perguntou, em quem vocês estáis, depois que ouviram o evangelho. Ouviu. Bem, agora em que você está? Está do jeito que estava antes ou não? Está em cima do muro? Em quem vós? Olha, fala em quem também, falou para ele, em quem também vós estáis? Vocês estão em Cristo ou não? Ou estão
no mundo, ou sem Cristo? Estão com Cristo ou estão sem Cristo? Depois que ouviste a palavra da verdade. Então a palavra da verdade muda, ela tem poder, mas deixando ela entrar. Se só ouvir por ouvir, por isso que é difícil a conversão, que muito não deixa a palavra entrar dentro do coração, não crê. O evangelho da vossa salvação, o evangelho, as boas novas, as boas notícias da vossa salvação. Depois ele fala, e tendo também crido, foste selado, foste batizado com o Espírito Santo da promessa, selado, sabe, carimbado. Você sabe uma coisa, selou, uma marca. O cristão é selado, que é filho de Deus pelo Espírito Santo, está marcado. Então aí depois ele fala aqui no 14 aqui de Efésios 1, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Penhor, então quer dizer que a nossa alma, nós estamos já penhorados. Então, o qual o Espírito Santo é um penhor. Então quer dizer que é uma parcela adiantada. O restante vem, vamos receber. É um penhor da salvação. Então ele empenhou, deu um penhor, comprou a nossa alma e deu uma entrada, uma parcela, que é o Espírito Santo. O restante desse penhor, dessa herança, vamos receber na volta de Cristo, que é o corpo glorificado. Aí esta salvação está completa. Aí nós estamos completos, não morrem mais. Corpo igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós devemos dar graças a Deus por isso, penhor da nossa herança. A herança é lá. E o corpo glorificado é uma herança. Vai para o túmulo, vai corromper, vai desaparecer, ficar só os ossos. Às vezes depois põe num saco para depois por junto com o outro que morreu da família, está lá, os ossos, mas um dia ele vai ressuscitar. Olha que interessante, para a redenção da possessão, da possessão adquirida para louvor da sua glória. Agora voltando em Filipenses capítulo 1, versículo 20, ele fala aqui, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Veja o apóstolo Paulo, que versículo que deixou escrito esse texto para nós. Segundo a minha intensa é uma coisa longa, expectação e esperança. A expectativa do apóstolo Paulo é tão grande, tão firme, que ele acreditava, que ele tinha esperança de que nada me serei confundido. Então, o crente, hoje o cristão verdadeiro, ele deve ter essa expectativa. Nada vai me deixar eu confundido na minha crença sobre a minha salvação. Pode ouvir qualquer vento de doutrina, pode vir falar, você ouça, pode ouvir. A gente não pode ser mal educado. Se vê um amigo, qualquer um ouve, mas você não deixa confundido, não deixa falar. Antes, quer dizer, pelo contrário, com toda a confiança. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro e evidente para nós. Cristo será tanto agora, ele falando naquele tempo, esse agora é sempre agora, como sempre,
engrandecido no meu corpo. Então quer dizer que o corpo dele, falou, da minha vida, seja sofrendo, ou vai engrandecer Cristo. E nós devemos ter essa mesma atitude. Cristo que apareça, não nós. Deixa Cristo, ele engrandecido, seja na vida ou seja na morte. Então o apóstolo Paulo dizendo aqui, então aqui o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, descreve uma pessoa com uma cabeça erguida, não com a cabeça baixa, não uma pessoa tristonha, não uma pessoa desanimada, anda com a cabeça erguida, anda, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, não mereço, mas sou filho de Deus, anda com a cabeça erguida e estendida para cima, que nós temos um Deus que está nos protegendo, que anda a todo momento, está nos olhando. Lembra bem que cada coisa que acontece, nós não devemos ficar tristes, porque tem muitas coisas que acontecem conosco, nós não sabemos as coisas que vai acontecer, já vi de segundo como que vai indo. Então, cuja atenção se desvia de todos os outros objetivos. Então o apóstolo Paulo, ele estava tão firmado com aquela esperança em Cristo, que ele desviava toda a atenção dos outros objetivos. Então, mesmo que seríamos bons, e nós devemos ter essa atitude, é para servir a Cristo, não vamos ficar preocupados com as outras coisas, tudo. Deixa, nem que sejam coisas boas que oferecem para nós. Mesmo que fixava bem um só objetivo, quaisquer que fossem os resultados, que a libertação ou execução, ele manteria a sua fé em Cristo. Nem que ele fosse morto, ele estava preso, nem que fosse morto, nem que ele fosse executado, nem que ele fosse tudo bem, linchado. Olha, o importante é que a alma ninguém toca. O diabo pode tocar no nosso corpo, como ele tocou no corpo de Jó, mas não tocou na vida dele, não tirou a vida. Quem tira a vida é Deus. Quando um bandido tira de alguém e tira a vida, porque Deus permitiu, Deus deixou. Ninguém tira a vida de alguém se Deus não deixar. Então é isso. Então ele fixava bem a fé no que ele queria. Então ele sabia que a sua fé em Cristo, até o fim ele queria continuar. O que o Senhor queria é o que o apóstolo também queria. Então deve estar desse jeito. O que Deus quer, então eu também quero. Mas como que nós vamos saber o que Deus quer de nós? Como que nós vamos saber o que Cristo quer de nós? Nós temos escrito nas Escrituras. Aqui nós sabemos tudo o que Deus quer, o que Ele fala, tudo para nós. Não precisa ficar duvidoso. Então, o que Ele quer? Nós sabemos que está lá em João 15:8, que é a consagração de todo o mal, para que dê e poder muitos frutos, produz muitos frutos. Lá no Evangelho de João 15:8, ele fala: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, ele diz: nisto, que é glorificado o Pai, Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai, é aquele que dê muito fruto. Então os cristãos sejam filhos obedientes. Vir aos cultos é um fruto. Você ora, levanta, ora a Deus, é fruto. É fruto de justiça. Se a gente conversa, ora a Deus, agradece na hora de comer o prato de comida, nem que não ore em voz alta, leva o pensamento deve estar ligado. Nem sempre oramos com a voz alta. Deus ouça antes de nós orar, mas no pensamento fala com Ele. Então, ser um filho obediente ao Pai Celestial, quanto aos mandatos das Escrituras, porque foi e fez tudo para nós, tudo que está nas Escrituras. Primeiro, nos salvando da condenação que todos nós merecemos. Isso é a bênção maior que pode existir em todo o universo, quando Deus salva
uma alma da condenação eterna. Por que salva? Porque aceitou Ele, arrependeu. Então, é isso. Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz, para nos salvar, sem exigir nada em troca, mas exige fé somente. Irmãos, vamos glorificar a Ele produzindo fruto como discípulo dele. O nosso fruto não são a base da nossa aceitação. Não é que Deus vai aceitar alguém por boas obras, por fazer boas obras. Deus não aceitou Cornélio, né? Cornélio lá do livro de Atos, com todas as boas obras que ele fazia, que chegou no trono de Deus, a Bíblia diz. Cornélio era um homem temente a Deus, olha bem, temente a Deus. Eu falei na casa que eu visitei domingo, olha, por crer em Deus não vai salvar. Ninguém faz mais que obrigação crer em Deus, porque Ele é o Criador. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Então, Cornélio cria em Deus, mas ele não tinha Jesus. Ele fazia as orações. A Bíblia fala, ele orava de contínuo, vivia em oração. Ele fazia caridade, esmola para todos. Mas só que ele era religioso. Aí, quando o anjo apareceu, olha, Cornélio, as tuas orações, as tuas obras chegou ao trono lá, chegou lá. Por isso, manda os teus servos buscar um Pedro lá, para vir pregar o Evangelho. Está precisando de ouvir o Evangelho para aceitar as boas novas. Aí pronto, é isso. Precisou ouvir o Evangelho. Então aqui, não é a base por aceitação por parte de Deus, mas são o resultado, os frutos, é o resultado da união de ser salvo por Cristo. Aí que vai fazer as boas obras, uns mais, outros menos. Você não faz tantas boas obras, mas as más também, ele não vai procurar evitar de fazer. Quando Deus eu procuro evitar de fazer algo que ofende a Deus, eu estou fazendo boas obras, porque estou evitando de pecar, estou fugindo do pecado. Então, recebemos através da graça e não de nossos próprios méritos, tudo por mérito de Cristo, que pagou na cruz. Então já deu a hora, irmãos, então vamos ficar com isso. Então, outro dia continua o versículo 21. Então, que para nós termos vitórias é Deus na frente, não nós, Deus deixa Deus para trás. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de ter falado um pouco das Tuas palavras, de ter os irmãos aqui presentes e para Te louvar. Que possamos estar aqui sexta-feira, se Tu permitir. E abençoa desde já o pregador, que seria o irmão Paulo, se Tu permitir pregar na sexta-feira, e o culto de fim de semana, sábado, que é a ceia do Senhor. Tu nos traz aqui novamente, Pai, pela Tua misericórdia e Tua bondade, em nome de Teu Filho, que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus? Que é qual hino? Oi? 273. Vamos ver.
Então Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos por esse culto, por tudo que aqui foi feito. Agradecemos pela palavra exposta, pelo pastor, pelo tudo que o Senhor tem dado a ele, a sabedoria necessária, o bem material, que o Senhor possa abençoando, tudo que ele precisa, e a nós também, assim como a nossa família toda, pedimos pelos próximos cultos, no final de semana, pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, que o Senhor possa estar abençoando, livrando todo tipo de mal, especialmente dando saúde, E somos gratos por tudo que tem feito e pela salvação que temos em Jesus Cristo. Por no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém.